Eu sou fotógrafa e a criatividade é uma das minhas ferramentas de trabalho mais importantes, por isso eu esta semana decidi trazer-vos séries, documentários, filmes, hábitos, comportamentos, conselhos vários para vocês se manterem mais criativos. No fundo, este é um vídeo honesto sobre coisas que eu pratico, que me ajudam a não entrar na mesmice, a não cair em ciclos de comparação e, mais importante de tudo, a não bloquear, porque a nossa criatividade, quando não é bem utilizada, pode virar-se contra nós. Vou começar já por uma lista de filmes, séries e documentários que eu acho assim fundamentais para vocês se manterem criativos, começando pelo Lemonade, que é basicamente sobre a história de alguns artistas e criativos que foram despedidos, viram numa situação de desemprego por vários motivos e tiveram de utilizar a sua criatividade para dar a volta por cima, para trabalhar como freelancer, enfim, para dar ali uma volta à sua vida. Eu acho este documentário muito bonito e inspirador. Recomendo também uma série que vocês certamente já devem ter ouvido falar, Abstract, que é uma minissérie da Netflix. Tem 8 episódios e cada episódio refere-se a uma área do design, se bem que isto não é só para a malta do design, é para toda a gente. E basicamente nós vamos acompanhar o processo criativo de 8 artistas, desde um ilustrador até um designer de ténis. Eu achei esta série muito interessante e vai certamente espicaçar a vossa criatividade. Um documentário que não poderia faltar nesta lista, Iris, da única, icónica e extravagante Iris Apfel. Para quem não sabe quem foi, foi basicamente um grande ícone da moda. Ela tinha um estilo muito destemido, muito colorido e este exemplo, não é? Mais do que o documentário, a figura em si tinha de fazer parte deste vídeo e das minhas recomendações, porque eu acho que a criatividade tem de vir de um sítio sem medo, tem de vir de um sítio com coragem para quebrar regras, e nada melhor do que esta senhora para nos relembrar isso. Portanto, vão ver o documentário sobre ela. O Poder da Intuição é um dos meus favoritos desta lista e basicamente fala sobre a criatividade numa perspectiva, numa visão mais espiritual, ou seja, fala sobre como o nosso inconsciente, a nossa alma, a nossa essência, aquilo que vocês acreditarem, influencia a nossa criatividade e a nossa forma de criar. Portanto, se vocês são curiosos relativamente a esta vibe mais espiritual, vocês vão adorar O Poder da Intuição. Helvética, que tal como o nome indica, exato, é um documentário sobre a fonte helvética. E eu sei que isto parece uma grande seca, não é? Mas eu achei isto muito, muito interessante, porque fala também sobre como a tipografia influencia as nossas vidas. Nós nem sequer temos noção do quão influenciados somos através destas coisas, não é? Então, e assim, já para não falar que a Helvética é uma das fontes mais famosas do mundo, também já foi uma das mais utilizadas, não sei hoje em dia, porque a minha área não é design, mas pronto, é um documentário que eu aconselho muito também para criativos e para artistas e para interessados em tipografia. Objectified. Este documentário explica porque é que as coisas são como são. Ou seja, qual foi a criatividade, o processo criativo por detrás de coisas que nós utilizamos na nossa rotina, no nosso dia-a-dia, nomeadamente uma escova de dentes, ok? Porque é que a escova de dentes é desta forma, é deste formato? Porque é que se fez assim? Porque é que se desenhou assim? Eu achei isto muito interessante, até porque nós vamos ter acesso ao processo criativo dos melhores, quer dizer, como disse, eu não sou de design, mas segundo este documentário, são dos melhores designers do mundo, então eu acho que vocês vão gostar. Tales by Light, obviamente que eu tinha de ter aqui alguma coisa relacionada especificamente à fotografia, e esta série também está na Netflix e é muito boa, porque basicamente vocês vão acompanhar alguns fotógrafos a viajar pelo mundo, a fotografar, a explicar o porquê daquelas imagens, daquelas cores, assim. É muito bom. Milton Glaser, To Inform and Delight, basicamente fala sobre a vida daquele que é considerado o grande designer gráfico da América, porque foi ele que criou aquele logótipo super conhecido do I Love New York, em que o love é o coraçãozinho, e hoje em dia nós vemos t-shirts com esse logo, com todas as cidades e todos os países e mais alguns, portanto eu acho que também é interessante. E aproveito para falar já do Art and Copy, porque também
fala sobre esse logótipo e é também sobre a evolução da publicidade a partir dos anos 60, refere e explica campanhas como, por exemplo, a Just Do It, né, que não preciso de explicar, então fica também na lista. E, por último, Como o Cérebro Cria, que basicamente explora o processo criativo de músicos, escritores, pintores, enfim, artistas vários, pelo ponto de vista científico, né, pelo ponto de vista neurológico. Eu, assim, adorei, acho que vocês vão gostar também. Já tem aqui muita coisa para ver. Agora, eu queria recomendar-vos um livro que não tenho aqui. Ok, eu na verdade tinha muitos livros para explicar aqui, mas como eu faço conteúdo só sobre livros, se vocês quiserem depois eu também posso fazer um vídeo só sobre este tema, mas eu tinha de falar sobre O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Este livro foi bastante importante para mim em 2020 porque eu trabalhava como jornalista de saúde, despedi-me para viver só de fotografia, até hoje tem corrido bem, e sinto que a leitura deste livro me ajudou a destravar e a, enfim, sentir-me motivada e a ter mais confiança em mim, no meu trabalho como fotógrafa. A Julia Cameron escreveu também O Comer, Orar, Amar, que é um livro bastante conhecido, que depois virou um filme com a Julia Roberts. Acho que é isso. O Martin Scorsese também já veio dizer que adora este livro e que o acha numa ferramenta bastante poderosa para criativos e para artistas, portanto fica aqui a minha recomendação. Ele basicamente está dividido em 12 capítulos e cada capítulo corresponde a uma semana, ou seja, não é aquele tipo de livro que vocês leem de rajada, é para irem lendo, tem vários exercícios para fazer em cada capítulo, e aviso já que a perspectiva da Julia Cameron sobre a criatividade é uma perspectiva bastante espiritual, portanto se vocês não acreditarem nessas coisas e não forem pessoas, pronto, espirituais, né, que liguem a esses assuntos, não vale a pena vocês comprarem porque não vão gostar. Este livro deixou duas coisas muito importantes na minha vida, no meu comportamento. Uma delas foi o encontro com o artista, que era um exercício que nós tínhamos de fazer todas as semanas, em que basicamente é fazermos coisas sozinhos, e enfim, coisas que nos deixem felizes, não precisam de ser coisas criativas. Então ficou esse exercício dentro da minha cabeça e eu faço imensos encontros comigo própria. E a outra ferramenta que ela sugeriu, que era uma coisa que no início era um bocado chata e eu já vou explicar melhor, eram as páginas matinais. E isso tem tudo a ver com o tópico seguinte que eu quero falar aqui, que é escrever. Malta, eu acho fundamental escrever à mão para espicaçar a nossa criatividade. A mim já me aconteceu várias vezes, e acredito que a vocês também, sentir-me bloqueada pelas minhas próprias ideias, ou seja, ter ideias e não conseguir transformá-las em ação. E isso depois, quando uma pessoa entra nesse ciclo, é um bocado complicado de sair de lá, porque depois ficamos ou ansiosos ou ficamos frustrados porque não estamos a criar nada, sentimos que toda a gente está a conseguir evoluir de alguma maneira, mas nós não temos força para ir para a ação, para criar coisas novas. Então, enfim, é uma coisa um bocado chata de acontecer, mas acredito que acontece a toda a gente, e para mim não há nada melhor do que escrever para conseguir desbloquear essas ideias que estão presas. Por isso é assim, malta, escrevam muito, escrevam tudo, escrevam com a letra feia, não interessa. Voltando às páginas matinais, que é o exercício que eu estava a falar aqui do Caminho do Artista, ela basicamente diz que a única coisa que nós temos de fazer todos os dias durante as 12 semanas é fazer as páginas matinais, que basicamente é vocês acordarem, assim, um olho aberto, outro fechado, e antes de tudo, antes de começarem a pensar, antes de começarem o vosso dia, vocês pegam numa caneta, pegam num caderno, que vai estar na vossa mesa de cabeceira, e escrevem 3 páginas. De escrita solta, ok? Se vocês não souberem o que é que vão escrever, podem encher as 3 páginas a dizer: não sei o que vou escrever, não sei o que vou escrever, não sei o que é de escrever, estou sem ideias, blá 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 blá, ok? Eu, no início, achei isso um bocado, assim, parecia muito aquele exercíciozinho de autoajuda, mas a verdade é que isso mudou a minha vida em termos criativos. Epá, juro. Ainda hoje, quando eu me sinto mais bloqueada, quando eu sinto que já estou a ser atropelada pelas minhas próprias ideias, eu faço uma semaninha, 2 semaninhas de páginas matinais,
tenho muitos cadernos escritos, eu sempre gostei muito de escrever, sempre me ajudou a organizar as ideias. E realmente as páginas matinais mudaram muito a minha perspectiva em várias coisas, inclusive eu tive grandes ideias através das páginas matinais, coisas que me vinham à cabeça e eu apontava. E depois ia percebendo que aquilo até era uma boa ideia e na manhã seguinte começava a explorar essa ideia. Então, é assim, com páginas matinais ou sem, eu aconselho-vos muito a escrever para vocês manterem a vossa mente criativa e, sobretudo, para não bloquearem. Agora, quero falar sobre uma coisa que eu achava que toda a gente sabia o que era, mas que quando eu falo sobre isto com amigos, percebo que nunca ninguém ouviu falar disto, que são mapas mentais. Eu não sei se vocês sabem o que é um mapa mental, eu vou explicar-vos. Mas para mim é um grande aliado. Porquê? Porque eu trabalho como fotógrafa, vendo álbuns fotográficos, faço produção de conteúdo para pessoas e empresas, faço telas bordadas. Aliado a isto, tenho um vídeo que tem de sair todos os domingos aqui no YouTube. Portanto, quando eu comecei a sentir que queria fazer mais coisas, que queria implementar, por exemplo, as telas bordadas no meu trabalho como fotógrafa, quando comecei a sentir necessidade de fazer vídeos aqui para o YouTube com mais tempo, a falar mais calmamente sobre alguns assuntos, eu comecei a sentir, como estava a dizer há bocado, um certo bloqueio pelas minhas próprias ideias. Eu tinha muita coisa que queria fazer, mas não sabia organizar-me, não consegui naquela altura organizar-me, acabei por ficar muitos meses, por exemplo, sem aparecer no Instagram, porque estava internamente muito confusa, não sabia por onde é que havia de começar. E fazer mapas mentais ajudou-me muito a estruturar ideias e organizar ideias. Então, vocês têm centenas de sites onde vocês podem criar os vossos mapas mentais. Eu nunca explorei as aplicações de telemóvel, mas de certeza que existem aplicações para vocês fazerem também através do vosso telemóvel. E na altura, quando eu estava assim meio perdida, eu fiz o meu mapa mental num site chamado mindmeister.com. O mapa mental basicamente é uma árvore genealógica das vossas ideias, ok? As vossas ideias têm filhos e esses filhos têm filhos e esses filhos têm filhos, ou seja, vocês ficam com todo o caos da vossa cabeça ali à vossa frente. Vocês podem fazer um mapa mental com tudo. Eu na altura lembro-me de ter feito um chamado Ideias Soltas e depois a partir das ideias soltas eu comecei a escrever tudo o que era ideias minhas. Cerâmicas, o YouTube, as fotos bordadas, telas bordadas, tudo o que me passava pela cabeça de coisas que eu tinha vontade de fazer e de explorar criativamente, eu escrevia aí. E essas ideias depois tinham filhotes, né? Como estão a ver aqui no vídeo. Portanto, eu dei aqui o exemplo de criarem um podcast. Para criarem um podcast, vocês têm de fechar parcerias, de decidir um nome, de instalar um programa de edição, etc, etc. Isto aqui é só um exemplo. E depois, por exemplo, dentro de fechar parcerias, vocês precisam de divulgar nas redes sociais. Dentro da ideia de divulgar nas redes sociais, vocês precisam de criar um TikTok, criar um Instagram. Percebem a ideia? Portanto, não deixem que a vossa criatividade vos trave, vos bloqueie, porque é muito fácil nós sermos atropelados pelas nossas próprias ideias, principalmente se tivermos muitas, né? E se quisermos fazer muita coisa e quisermos explorar muitas coisas criativamente, façam um mapa mental, porque eu, assim, não prometo, mas eu acho mesmo que vai ajudar-vos muito. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que eu deduzo que já esteja toda a gente farta de ouvir, né? Porque hoje em dia toda a gente fala muito de gratidão, do propósito, da essência, essas coisas, mas eu fiz psicoterapia durante muitos anos e se a coisa que eu aprendi foi a pensar sobre a minha criança interior, a pensar sobre quem eu era quando era criança. Isto é um exercício muito poderoso quando nós estamos a falar de criatividade, porque a criatividade ela tem de vir de um sítio divertido, honesto, genuíno, corajoso e nada melhor do que as crianças para terem essas capacidades. Portanto, se vocês estiverem numa altura da vossa vida em que estão mais bloqueados, em que querem criar coisas e não estão a conseguir, pensem na criança que vocês foram. Vocês gostavam de brincar ao quê? O que é que vos divertia? O que é que vos enchia a alma? Vocês gostavam de andar de bicicleta? Gostavam de pintar? Brincavam às mães e aos filhos? Brincavam aos teatros? O que é que vocês faziam quando eram crianças? Quais eram as vossas cores favoritas? É assim, malta, muitas perguntas que eu acho que
Se vocês quiserem criar coisas novas, vocês têm de ter a criança que vocês foram em mente. No que é que vocês sonhavam quando iam para a cama, quando eram miúdos? Peguem na vossa própria mão, ok? Versão adulto, a pegar na mão da versão criança e levem-se a brincar. Levem-se a um parque, fiquem a olhar para as diversões, pintem. Assim, comprem daqueles cadernos super baratos que existem nos supermercados, aqueles cadernos de colorir. Levem a vossa criança a brincar. E eu garanto-vos que vai ser muito útil para a vossa criatividade e para o vosso trabalho como artistas. Hábitos. Então, eu quero falar-vos sobre 3 ou 4 hábitos que eu tenho, coisas que eu pratico, e vou saltar já as coisas óbvias, né? Dormir bem, comer bem, saberem descansar. Pronto, eu acho que já toda a gente aprendeu essa parte. Vou começar por que é uma coisa que me tem ajudado muito ultimamente, e que, enfim, eu sinto que pode ser um bocado parvo, mas vou partilhar convosco. Então, todas as manhãs, na hora de criar, de escrever, e é também durante a manhã que eu faço as minhas tarefas um bocadinho mais chatas, mais aborrecidas, porque eu sou muito ativa de manhã, então tenho de aproveitar essa energia matinal para despachar logo as coisas mais importantes. Eu tenho ouvido frequências binaurais. Há imensos tipos de frequências no YouTube e no Spotify. Vocês têm frequências para relaxar, para dormir e, neste caso, para se sentirem mais criativos e para manterem a concentração e o foco. Principalmente se vocês tiverem um foco que foge rápido, eu aconselho-vos muito a experimentar. Experimentem, mal não vai fazer. E pronto, e eu tenho adotado este hábito, até é uma coisa bastante recente. Eu não sei se neurologicamente existe alguma explicação para isto, mas enfim, deixo aqui esta sugestão para vocês explorarem. E um outro hábito, correndo o risco de parecer contraditório, mas eu acho que vocês vão ter bom senso para conseguir equilibrar os meus 2 conselhos. Encontrem durante o vosso dia momentos de silêncio. Porque é assim, eu trabalho maioritariamente a partir de casa, eu tenho semanas em que eu só dedico a edições, a entregas de álbuns, etc. E nesta altura em que nós estamos agora, durante o verão, eu faço muitos casamentos e, portanto, como vocês podem calcular, eu passo horas no meu computador e durante muito tempo eu ouvia música, estava sempre a ouvir podcasts, eu estava sempre a ouvir alguma coisa. Depois ia tomar banho, metia sempre uma playlistzinha para ouvir uma música enquanto tomava banho. Ia passear com a cadela de manhã, levava os fones. Ou seja, eu dei por mim sem momentos de silêncio. E implementar silêncio na minha vida, assim, mudou muita coisa. Eu comecei a sentir muito mais criativa, porque quando nós nos entregamos ao silêncio, nós abrimos espaço para outras ideias chegarem. Então, por exemplo, na minha rotina, eu tenho a minha caminhada matinal com a Gaia, faça frio, faça chuva, esteja a nevar ou não, não interessa, é aquela hora que eu tenho para estar com a Gaia, para estar na natureza, para estar em silêncio. Eu não levo fones, eu não ouço podcast, nada. Depois, por exemplo, começo a trabalhar de manhã, ouço umas frequências binaurais, vou almoçar em silêncio, que isto também era uma coisa que eu fazia. Eu não almoçava e não jantava em silêncio, só a curtir a minha refeição com presença. Eu metia um videozinho no YouTube e estava ali a comer e a ver YouTube. Pronto, acabei com isso também. E muito importante, hora do banho. E vocês já certamente ouviram falar, e se calhar até já perceberam no vosso caso, que é no banho que nós temos as melhores ideias. E malta, isto não é coincidência, é porque simplesmente o nosso cérebro funciona assim. Nós temos as melhores ideias quando estamos relaxados, quando estamos em repouso. Também me acontece muitas vezes, não sei se a vocês acontece o mesmo, quando estou prestes a dormir, né? Quando já nem sequer quero pensar em nada e vem-me uma ideia boa e eu penso, ok, agora vou ter de apontar. Então, é assim, isto é a forma como o nosso cérebro funciona, portanto, ajudem o vosso cérebro a dar espaço para ideias novas e boas chegarem. Fiquem em silêncio e encontrem momentos do vosso dia para estar em silêncio. Um dos hábitos que eu também tenho, que no fundo eu acho que é mais hábito de organização, mas que eu sinto que mexe muito com a minha criatividade, é organizar os meus dias na noite anterior e ter o meu espaço de trabalho organizado. Vou ser bem sincera, nem sempre consigo, às vezes dou por mim e já está tudo caótico à minha volta, principalmente quando, lá está, estou em semanas de edições, em que tenho prazos para cumprir, em que tenho clientes a pedir as fotos, essas coisas todas, mas regra geral o meu espaço de trabalho está
organizado, eu sei onde é que estão as coisas, eu tenho este escritório em casa, né, onde eu gravo, edito, passo aqui o meu dia e ao final do dia fecho a porta e vou à minha vida, vou ver as minhas séries, vou namorar, vou estar em família, mas vocês não precisam, obviamente, de ter uma divisão da casa só para vocês, é assim, vocês conseguem organizar-se, nem que seja numa secretária no vosso quarto. Ok? Mas façam dessa secretária o vosso ninho criativo. Coloquem uns quadros ou umas colagens na parede. Se for possível, levem a secretária para junto de uma janela para vocês de vez em quando olharem lá para fora, verem a vida a acontecer, olharem para o céu, verem os pássaros a passar. Eu acho que ter um espaço dedicado à criatividade ajuda muito. E por fim, eu deixei uma das coisas mais importantes, na minha opinião, para nos mantermos criativos, que é ter hobbies. Malta, tenham hobbies, por favor. E se calhar no vosso caso ter um hobby, por exemplo, ligado ao desporto é mais do que suficiente, mas eu recomendo mesmo hobbies criativos e que, no caso de vocês serem artistas ou trabalharem na área criativa, não tenham a ver com o vosso trabalho. Como podem calcular, eu passo o ano a trabalhar com fotografia, eu não posso ter como hobby ir fotografar para a rua, porque tenho momentos em que eu nem sequer consigo ver a minha máquina fotográfica à frente. Eu vou deixar-vos aqui uma lista com algumas ideias de hobbies baratos, né, coisas que vocês podem fazer em casa, sendo que a melhor parte disto tudo é que vocês não têm de ser bons nem talentosos nos vossos hobbies. E esta parte também é para mim porque eu gosto muito de fazer várias coisas criativas desde que sou miúda e tenho sempre aquela ideia na minha cabeça do podia estar melhor. Podes organizar isto e fazer disto alguma coisa. Podes vender isto. Se tu tirares um curso online, podes aprender uma técnica. Epá, isso é bué cansativo. Saiam dessa. Os hobbies servem para nós nos divertirmos, serve para nós sermos maus, ok, a fazer aquilo. Então, é assim, fica aqui a minha lista de coisas em conta para vocês experimentarem. Fazer cerâmica fria é divertido, é barato, vocês encontram em qualquer supermercado, não precisam de materiais XPTO, só precisam de água e das vossas mãos e também não precisam de ter um forno específico porque este tipo de massa de moldar seca em 48 horas ao ar livre. Fazer peças em fimo, eu acho que também é uma atividade que vai espicaçar a vossa criatividade. Eu, por exemplo, adoro fazer os meus próprios brincos em fimo, tenho imensos e basicamente o fimo é uma massa que parece uma plasticina que depois vocês levam ao forno e aquilo fica duro. Pronto, depois vai ao vosso critério, se vocês querem comprar um verniz para envernizar as vossas peças, vocês também têm centenas de tutoriais na internet para vocês fazerem coisas em fimo e geralmente vocês encontram fimo em papelarias. Escrever, não é? A clássica que eu já falei aqui, escrevam muito, escrevam com a letra feia, não interessa, e se for preciso, para se sentirem um bocadinho mais motivados a começar este exercício, não é? Esta prática, comprem um caderninho novo. Na Tiger, por exemplo, há imensos cadernos giros e super baratos. Miçangas, há quanto tempo é que vocês não fazem colares, pulseiras, anéis de miçangas? Eu, quando era miúda, adorava. Por acaso não é uma atividade, não é um hobby meu, não é uma atividade que eu costumo fazer, mas não sei, agora se calhar com o próximo inverno nórdico vou comprar umas miçanguinhas e divertir-me um bocado. Desenhar, pintar, é assim, mesmo que fique uma merda. Mesmo que vocês sejam péssimos, ok? Desenhar e pintar, comprar uns estojos de aguarelas, comprarem, por exemplo, daqueles cadernos para colorir, como eu já tinha falado há bocado, eu acho que também é um bom exercício para vocês se manterem ativos criativamente. E, obviamente, ler. Ler. Eu acho que ler ajuda muito, sim, à nossa criatividade, principalmente se forem livros que não tenham nada a ver com criatividade. Né? Com a parte artística, eu acho que, por exemplo, ler sobre fantasia abre todo um universo dentro da nossa mente que depois nos vai ajudar a ser pessoas mais criativas. E é isso, malta, espero que tenha conseguido ajudar-vos de alguma forma. Eu acredito que todos nós somos almas criativas e todos nós temos esse poder de criar coisas novas, de criar coisas bonitas. Então, se vocês não estão a conseguir encontrar essa vossa faceta, certamente vocês conseguem espicaçar a vossa criatividade através de novos hábitos, de novos comportamentos. Já sabem que eu regresso todos os domingos de manhã. E é isso, malta. Obrigada por terem visto este vídeo enorme. Beijo!